Olá, pessoal do Dedicação Delta. Eu sou o professor Gleison Lima. Estou aqui com vocês hoje para mais um encontro para a gente poder conversar sobre questões CESP e SEBRASP. Minha aula sobre Direito Penal e Legislação Especial vai trazer como foco essa banca tão falada, tão famosa, que traz questões que envolvem muitas vezes doutrina, lei seca, jurisprudência. Então hoje, a gente, para dar prosseguimento a essa etapa, essa maratona de questões, vamos conversar sobre algumas questões que envolvem essa banca específica e aí a gente vai trabalhar no sistema que a gente tem vindo falar por aqui. Como é que é? A gente apresenta a questão, a gente comenta item por item. Dessa vez eu não trouxe questões certo e errado, mas trouxe da banca CESP e SEBRASP. Portanto, eu gosto de comentar ponto por ponto de cada questão para que a gente saia daqui com um acréscimo de conhecimento. Sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui com vocês, a tela da maratona de questões da banca SEBRASP, CESP e SEBRASP, dedicação delta, vamos trabalhar com direito penal. O objetivo nosso hoje aqui é trabalhar algumas questões, vamos ver que em alguns pontos elas são até um pouco mais longas, mas é a questão da banca. E trouxemos aqui questões que são extremamente recentes, jurisprudência muito nova, isso para aperfeiçoar o estudo de vocês aí, porque sem luta, né, gente, não há vitória, não há conquista. Para começar, então, vamos avançar na primeira questão, que eu já tenho que retirar minha imagem aqui, para que fique tão somente a questão e não possa atrapalhar a leitura de vocês. Uma questão que foi delegado do Estado do Rio de Janeiro, já vou dizer, questões polêmicas, não vão trabalhar com questões só facinhas ou questões não polêmicas, não. Algumas, inclusive, com posicionamentos que não são tão divulgados por aí, mas o importante é que vocês tenham acesso, que vocês busquem o conhecimento através delas, certo? Essa questão vai falar o seguinte, olha, depois de assistir a um filme, na última sessão do cinema local, Renata, então, olha, gente, na hora que pegar uma questão com enunciado grande, já começa a marcar. Renata dirigiu-se à sua casa. Durante o trajeto, ela notou que havia esquecido. Algumas palavras vão fazer muita diferença depois, tá? Esquecido um equipamento eletrônico sobre a poltrona da sala de cinema, então retornou ao local. Lá foi impedida pelo porteiro de entrar. Beleza, então o porteiro não deixou a moça entrar. Ela apresentou a ele o ingresso, no qual constava a poltrona que ocupava, pedindo-lhe que buscasse o equipamento deixado no local. Enquanto a conversa entre o porteiro e a Renata, que é a pessoa que esqueceu o equipamento eletrônico, ocorria, aí entra a Estela na jogada. Ó. Estela, funcionária do cinema, encontrou o equipamento sobre a poltrona da sala de cinema e, percebendo que alguém o esquecera, vou marcar isso aqui, ó, percebendo que alguém o esquecera, levou consigo com a intenção de incorporação patrimonial. A gente inventa cada nome bonitinho, né? Incorporação patrimonial. Para si ou para outro. Está aparecendo. Vamos lá. Logo em seguida, o porteiro entrou na sala, foi à poltrona indicada no ingresso apresentado por Renata, que havia esquecido, e nada encontrou. Disse então a Renata para retornar no dia seguinte, pois existia no local um setor de achados e perdidos, onde os empregados do cinema deviam deixar coisas alheias, porventura localizadas no estabelecimento. Chegando à casa com o equipamento, Estela, que havia pegado o equipamento, sabendo que alguém esqueceu lá, mostrou a seu marido Alexandre, que descobriu seu valor, R$ 3.000. Visando ao lucro, Alexandre decidiu anunciá-lo à venda em um site da internet pelo valor de R$ 1.500. No dia seguinte, Renata, após não encontrar o objeto no setor de achados do cinema, resolveu pesquisar na internet produtos idênticos expostos à venda. Assim, acabou localizando o seu pertence. Como o equipamento apresentava características únicas, ela o identificou sem nenhuma dúvida. Passando por compradora, Renata, aqui, ó, interessante essa parte aqui, ó. Passando por compradora, Renata marcou para. Esse negócio saiu estranho aqui, mas tudo bem, dá para ler. Passando por compradora, Renata marcou o encontro com Alexandre,
para ver o equipamento. Em seguida, ela foi à delegacia, ela passando por compradora, marcou o encontro com Alexandre para ver o equipamento. Em seguida, ela foi à delegacia de polícia local e pediu, vamos lá, foi à delegacia de polícia local e pediu auxílio para recuperar a coisa, o que efetivamente ocorreu, sendo certo que Alexandre estava em seu poder. Foi pego o equipamento com Alexandre. Alexandre foi conduzido à delegacia, onde pouco depois chegou Estela. Ouvidos formalmente na presença do advogado, ambos confessaram o ocorrido. Beleza. Então vamos destrinchar a questão e primeiro vamos avaliar as alternativas. O que nós temos aqui? Com base nessa situação hipotética, o que é correto afirmar? Estela praticou furto e Alexandre cometeu receptação? Estela praticou crime de apropriação de coisa achada e Alexandre cometeu receptação qualificada? Estela praticou crime de furto e Alexandre cometeu receptação qualificada? Estela praticou crime de furto e Alexandre não cometeu crime? Ou Estela praticou crime de apropriação de coisa achada e Alexandre cometeu receptação? Pessoal, essa questão é muito interessante. Embora ela tenha polêmica, porque há posicionamentos um pouco contrários ao que a banca adotou, mas a banca adotou um posicionamento também que guarda uma certa segurança jurídica. Vejam só que nós vamos colocar como opção que Estela praticou o crime de furto. Professor, peraí. A Estela subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel? O que ela queria com essa tal dessa intenção de incorporação patrimonial? Será que existe uma eventual diferença? Vou colocar minha imagem aqui para ficar mais ou menos melhor assim, né? Será que existe alguma diferença entre esquecer e perder? Se ela sabe que está ali com uma possibilidade de ter alguém como dono, porque a poltrona era marcada, será que ela comete apropriação de coisa achada e não crime de furto? Já lhes adianto que vai ser realmente um crime de furto. Vou provar por A mais B para os senhores aqui. Mas também nós vamos ver que Alexandre não cometeu crime. Espera aí, professor. O Alexandre não cometeu crime? No mínimo a receptação? Ele não vendeu o esposo à venda? Espera aí, Alexandre trabalha com isso? Ele é comerciante, ainda que informal, ainda que exercido no interior de sua residência? É aí que nós temos que começar a destrinchar a questão. Já adianto, não é uma questão fácil, é questão nível mais complexo, mas que é interessante vocês trabalharem para começar a pegar a manha disso aqui. Vamos avançar. Peraí, por que isso, pessoal? Vamos certificar que seria a nossa letra D, furto e Alexandre não cometeu o crime, tá? Mas primeiro nós vamos destrinchar nossa questão. Vamos lá. Renata. Renata foi a vítima que esqueceu, eu coloquei celular aqui, na verdade aparelho eletrônico, tá? Esqueceu o seu aparelho eletrônico. Estela é funcionária que encontrou o aparelho eletrônico, é funcionária de cinema que encontrou o aparelho eletrônico. Mas olha que interessante, percebendo que alguém o esquecera. Entendeu? Levou consigo com a intenção de incorporação patrimonial. Poxa, interessante. E a gente avança. Quem é o porteiro? Entrou na sala do cinema e não encontrou o celular. Aparentemente, cometeu crime nenhum. Alexandre, marido de Estela, anunciou qual que é o celular, né? Toda hora fala assim, mas aparelho eletrônico, na internet, por 1.500. Após a vítima se passar por comprador, Alexandre foi encontrado pela polícia com o celular. Vamos lembrar o que primeiro, a origem do furto, a ideia do furto. Furto está lá no Código Penal, artigo 155 do Código Penal, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tá bom. Quando eu falo do furto, e a gente avança um pouquinho, vamos ver então o que seria a apropriação indébita. O que é a apropriação indébita? Só que na modalidade apropriação de coisa achada, porque a apropriação indébita está lá no 68, né? Aqui nós vamos para um 69. Inciso segundo. A apropriação de coisa achada, veja como é que ela trata aqui no código. Quem acha coisa alheia perdida, coisa alheia perdida,
e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Beleza? Vamos lá. Importante a gente lembrar alguns conceitos. Res nullius, res derelicta. Res nullius, coisa que nunca teve dono. Res derelicta, coisa que foi abandonada. Tanto res nullius quanto res derelicta não podem ser objetos de furto. Assentamos aí. Já vi várias questões desse jeito, tá? Então, vamos memorizar alguns tipos de conceitos e também expressões em latim, tá bom? Coisa perdida e coisa esquecida. Também trouxemos essa diferença. Olha, veja que o tipo penal da apropriação de coisa achada, do 169, inciso 2º, ela fala quem acha coisa alheia, perdida. Coisa perdida é aquela que sumiu por causa estranha à vontade do proprietário. Olha aqui embaixo. Causa estranha à vontade do proprietário ou possuidor que não mais a encontra. E a tal da coisa esquecida? Coisa esquecida, o proprietário ou legítimo possuidor tem a chance de voltar para buscá-la. Por exemplo, um celular esquecido no cinema. Ele está ali com a numeração na cadeira, ele tem a possibilidade de voltar e falou: olha, isso aqui foi esquecido, eu vou voltar para poder pegar esse meu aparelho. Neste caso, o que se entende pela doutrina é que a apropriação de coisa achada está conectada à coisa perdida e não uma coisa esquecida. Especialmente porque a parte que pegou esse celular, a Estela, o que ela fez? Pegou, faltou da hora o celular, mas não coisa, aparelho eletrônico. Pegou o aparelho eletrônico da vítima. Peraí, só voltar aqui. Isso, da própria Estela, que é a funcionária, né? Que pegou o aparelho lá da vítima, da Renata, ela sabia que alguém havia esquecido. Ou seja, quando sabe que alguém havia esquecido e tem conhecimento disso, portanto, nós temos aí o crime de furto e não crime de apropriação de coisa achada. Fiquem muito ligados. Acho essa questão assim bem complexa, mas mais para o que vai vir. Olha só o que vem depois disso. Ó, vamos lá. Quando a gente está no artigo 180, aí nós vamos definir que primeiro a conduta da Estela, portanto, não foi de apropriação de coisa achada, foi de furto. Beleza. Agora vamos lá para a conduta do Alexandre. O que nos fala o artigo 180 da receptação? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé, olha que interessante essa questão, terceiro de boa fé adquira, receba, oculte. Em tese, no momento que Alexandre vai lá e anuncia o produto na internet, ele está influenciando para que terceiro adquira, receba, oculte? Sim. Mas esse terceiro está de boa fé? No momento que a Renata se passa por uma compradora e combina com o Alexandre aquela situação de tentar resgatar o celular dela, nós temos aí a figura do terceiro de boa fé? Porque se a gente for falar aqui embaixo, na observação 2, influir para que terceiro de boa fé, a vítima se passou por compradora, eu posso falar que houve boa fé aqui? Não estou falando de direitos que ela teria de resgatar esse celular. Nós estamos falando, houve ou não houve crime. E mais, se, por exemplo, a gente considerar que não houve esse terceiro de boa-fé, será que Alexandre poderia incorrer na receptação qualificada? Não na receptação do 180 caput, e sim da receptação do parágrafo 1º, que um dos verbos é exatamente aqui, vender, expor à venda? Será que Alexandre estaria em um desses verbos aqui? Primeiro é um verbo, segundo é uma expressão. Será que teria? Ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio? No exercício da atividade comercial e industrial, Alexandre exercia atividade comercial e industrial. Ficou claro isso na questão? Não ficou claro isso na questão. Por essa consequência, a gente não pode dizer que Alexandre praticou um crime de receptação. Nem na figura do 180 caput, porque não existia boa-fé de quem seria o adquirente, por mais que fosse vítima. Nem a receptação qualificada, porque ele não estava no exercício da atividade comercial e industrial.
Aí vai falar assim, mas o parágrafo 2º fala que equipar-se a atividade comercial a qualquer comércio irregular ou clandestino. O ato dele, a priori, era um só, pelo que a questão demonstrou. A questão me falou, ele foi lá, anunciou a venda daquele aparelho. Ele fazia aquilo de maneira contumaz? Se fazia, a questão não me contou. Então eu vou em cima exatamente do que a questão me conta. Por consequência, ele também não estaria na receptação qualificada. Beleza? Então nós temos, por consequência, essa situação de que o fato cometido por Alexandre é atípico. Mas ainda que se adotasse uma corrente falando assim, mas será que realmente poderíamos falar de boa-fé da parte que seria vítima? Será que Alexandre não poderia ter essa outra corrente que a atividade comercial basta exercer uma vez, não mais vezes? Não seria majoritária? Mas me contem aqui. O flagrante dele foi um flagrante preparado? Entrando um pouquinho no processo? Se foi um flagrante preparado, será que a gente não incide a súmula 145 do STF? Onde fala assim, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então vejam bem, já desconsidero, na minha opinião, e aí foi a opinião da banca, que existiu receptação, seja do CAPT, seja receptação qualificada. Do CAPT porque ele influiu para terceiro, mas teria que ser de boa fé. Da qualificada porque ele não exercia atividade comercial. Mas ainda que se cogitasse a presença desses crimes, o fato de se armar esse flagrante, não teríamos aí a ideia de um crime impossível? Enfim. Nesse sentido, a não ser que fosse a ideia do expor à venda. Aí poderia entrar, ele expôs a venda e não a venda em si. Porque os verbos são dois ali na receptação qualificada. Vender e expor à venda. Os dois verbos que envolvem a ideia de vender. Aí poderia entrar no expor à venda, mas não no venda. Então veja, a questão foi complexa, ela traz várias informações, mas é importante, muito mais do que falar de acertos e erros, a gente pensar o tanto que essa questão pode acrescentar no estudo da gente. Aqui a gente viu artigo 155, a gente viu o crime de apropriação de coisa achada, a gente viu a súmula 145 da STF, a gente viu o artigo 180, caput e o parágrafo 1º e também o parágrafo 2º do Código Penal, e por fim vou falar aqui, casando a súmula 145, vamos lembrar do crime impossível. Artigo 17 da parte geral do Código Penal, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Fechamos? Agora, se não fosse exercício da atividade comercial, teria havido crime na modalidade expor à venda, o que para nós aqui não foi o caso, não foi também a opção da banca. Muito boa a questão para estudo. Ainda que haja polêmicas em relação ao próprio gabarito, etc., é muito interessante para a gente poder aprofundar. Vejam como é que o Sebrasp e COB foi agora, 2022. Avancemos. Questão de número 2. Também uma questão do ano de 2022. Falava o seguinte. Passando-se por funcionária de certa instituição financeira, Helena usou um aplicativo de mensagem para fazer contato com a idosa Abigail. Idosa, 60 anos ou mais. Estatuto do Idoso, 10.741, de 2003. Informando-lhe falsamente que o cartão bancário desta fora clonado e pediu que a idosa fornecesse seus dados qualificativos e senha do cartão para cancelamento. Abigail, confiando na suposta funcionária, repassou os dados. Em seguida, Helena disse que para Abigail cortar o cartão ao meio e entregar ambas as partes a outra funcionária que iria até sua casa para buscá-la. A própria Helena, a própria mulher que ligou, Helena, se passando como funcionária da instituição financeira, usando a camiseta da instituição financeira e um crachá falso, foi até a casa de Abigail em Niterói e pegou as duas partes do cartão. Como o chip se encontrava preservado, Helena o utilizou para a confecção de um novo cartão, com o qual transferiu dinheiro para a conta de Abigail. Helena utilizou para a confecção de um novo cartão. Com esse cartão, ela transferiu da conta de Abigail. Onde estava a agência da conta da Abigail? São Gonçalo. Para a conta diversa com agência aonde? Rio Bonito. Além disso, Helena fez compras em uma loja virtual, tendo recebido as mercadorias adquiridas em sua casa. Fez compras numa loja virtual,
recebeu em sua casa. Burrice, né? Burrice, mas tudo bem. Para quem é delinquente é uma burrice. Bom para a polícia. Vamos lá. Considerando a situação hipotética, assinale a opção que indica o local em que se consumaram os crimes patrimoniais decorrentes da transferência bancária e da aquisição de mercadoria, respectivamente. Vamos lá? Será que, primeira coisa a gente tem que lembrar, local em que se consumaram os crimes patrimoniais. Local em que se consumaram os crimes patrimoniais. Nós estamos falando de competência ou nós estamos falando de local de consumação dos crimes? Local de consumação dos crimes. Competência, nós vamos lá para o artigo 70 do Código de Processo Penal. Aqui nós estamos falando qual o momento em que esses crimes se consumaram. Vamos lá, avançando? Primeiro, é lembrar quais crimes nós temos as possibilidades de ter envolvido aí. Crime de furto, crime de estelionato. Poxa, recentes alterações que nós tivemos no nosso Código Penal, nós temos aí a fraude eletrônica, o furto envolvendo essa questão também eletrônica. Então, nós vamos ter que destrinchar. Antes de eu dar a resposta, na verdade, eu vou falar da resposta, para a gente manter a tradição. Vamos voltar aqui na questão e vamos lembrar o seguinte. Tá vendo aqui, quando a agência da Abigail estava em São Gonçalo? Se eu considerar que aqui houve um furto, e aí nós temos a diferença entre furto mediante fraude e o estelionato. Lembremos que o furto mediante fraude é uma forma qualificada de furto e tem, inclusive, a modalidade específica quando tem que envolve questão eletrônica. E nós temos o estelionato também na modalidade fraude eletrônica. Se eu considerar, e aí nós vamos começar a considerar assim que vai vir o destrinchamento da questão. Se eu considerar que houve um furto, quando houve essa transferência do dinheiro da Abigail, da agência dela de São Gonçalo, para uma agência de Rio Bonito, o furto se consuma no momento da subtração. A subtração aconteceu na agência de São Gonçalo e não na agência de Rio Bonito. Beleza? Então, de agência de onde eu subtraí, não de onde eu levei. Então, nesse caso, considerando que nessa primeira conduta a gente teria um furto na modalidade qualificada, por esse furto ter sido mediante fraude, ou seja, utilizou-se toda uma fraude para se praticar esse crime de furto, aí nós teríamos a primeira consumação do crime do furto na cidade de São Gonçalo. Agora, o momento em que se faz essa compra por uma loja virtual, tratando-se de um estelionato, ainda que seja estelionato por fraude eletrônica, nós temos como resultado o estelionato onde a vantagem econômica indevida vai se dar na cidade de Maricá, onde ela vai receber os produtos. Portanto, sendo o estelionato, a consumação desse crime se dará na cidade de Maricá e não em outra cidade qualquer. Beleza? Mas vamos destrinchar? Então lembremos que sendo furto, como nós vamos considerar, e nós vamos explicar por quê, São Gonçalo. Sendo estelionato na segunda conduta, cidade de Maricá. Então a resposta que a gente teria que ter seria letra C, São Gonçalo e Maricá. Mas vamos ver por quê? Vamos ver por que seria a letra C e avançar nas nossas questões? Vamos lá. Destrinchando a questão, quem é quem? Helena. Helena se passou por funcionário da instituição financeira. Usou o aplicativo de mensagem para comunicar com a Abigail, a idosa. Pegou o cartão bancário na casa da Abigail em Niterói. Olha, a casa da Abigail em Niterói. Fez um cartão novo com o chip de Abigail e transferiu o dinheiro da conta da idosa em São Gonçalo. A agência estava aqui, ó, São Gonçalo, para uma agência em Rio Bonito. Beleza? Fez compras em loja virtual e recebeu as mercadorias em sua casa em Maricá. A Abigail é idosa vítima do crime, residente em Niterói, conta bancária na agência de São Gonçalo. O que pediu a questão? Local da consumação do crime, não local da competência. Vamos avançar então? Girar para o lado de cá. Vai nos dizer o seguinte. Furto. No crime de furto, nós temos subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O furto qualificado, nós temos uma modalidade dele do inciso segundo, que é aquele em que ocorre com abuso de confiança ou mediante fraude. Lembremos, quando há um furto praticado mediante fraude, que é a modalidade qualificada do crime de furto,
o sujeito utiliza-se da fraude para praticar o furto. Ele distrai a vítima, mas o objetivo dele é ele ir lá e subtrair alguma coisa. É diferente do estelionato. No estelionato, ele é toda uma fraude que o sujeito engana a vítima para que a própria vítima entregue a esse sujeito, que é o algoz, o criminoso, para que ele consuma esse crime, que haja consumação desse crime de estelionato. Então, portanto, no crime de furto mediante fraude, que se aproxima muito do crime de estelionato, mas com ele não se confunde, devemos lembrar que no furto mediante fraude, a fraude é utilizada para que o sujeito subtraia, o agente subtraia a coisa da vítima, e o estelionato, o sujeito engana, ele pratica o ardil, ele pratica o artifício contra essa vítima, para que o objetivo é que essa vítima vá lá e caia no golpe e entregue aquele produto, entregue aquele bem, aquela vantagem econômica àquele sujeito que ali está praticando o crime de estelionato. Fechou? Então vamos lembrar que nessa modalidade do furto mediante fraude, nós temos o novíssimo parágrafo 4º do artigo 155, que aumenta, fala que a pena vai ser de 4 a 8 anos, se o furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, foi o caso da questão, com ou sem violação do mecanismo de segurança, ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Aí vai nos dizer, o parágrafo 4º-C, que a pena do parágrafo 4º-B desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, ela vai ser aumentada de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Fechamos? Além dessa pena mais alta, portanto, vai ter o aumento porque foi praticado contra o idoso. Tá? Próxima situação, crime de estelionato. Gente, estelionato, como já falei, é obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Ou seja, o estelionato é toda uma fraude. Ele induz essa pessoa a erro e essa pessoa acaba cometendo aquele deslize e cai no golpe. O furto mediante fraude é diferente. Engana-se a vítima para que o próprio autor vá ali e realize a subtração do bem para si ou para outra. Vamos lembrar? Nós temos a modalidade aqui do parágrafo 2º-A, que é a fraude eletrônica. A pena vai ser de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. No momento que ela faz aquela compra pela internet, aí sim, vai entregar lá na cidade de Maricá. Neste momento, ela comete o quê? O crime de fraude eletrônica. Mas que se consuma em qual momento que se consuma esse crime? No momento em que há ali a obtenção daquela vantagem, aquela vantagem ilícita que vai acontecer lá na cidade de Maricá, diferentemente do furto mediante fraude que aconteceu lá na agência em que se subtraiu aquele dinheiro, mesmo que se enviasse para outra agência, portanto, foi a cidade de São Gonçalo. Fechou? Vamos lembrar que o estelionato contra o idoso ou vulnerável vai ter um aumento de pena de 1/3 ao dobro, tá certo? E somente se procede mediante representação, se fosse o estelionato contra o idoso, se fosse o caso, lá é contra a loja, se for maior de 70 anos de idade ou incapaz. Lembremos aqui do furto mediante fraude e estelionato. No furto mediante fraude, fraude é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima, que por desatenção tem seu bem subtraído. No estelionato, a fraude é usada como meio para obter o consentimento da vítima, que, iludida, entrega voluntariamente o bem. Os crimes cometidos, vamos lá, transferência bancária, furto mediante fraude na forma do 155, parágrafo 4º-B, com aumento do parágrafo C, porque a vítima era idosa. Beleza? A vítima entregou o cartão e não a vantagem. Isso aqui foi essa frase foi interessante. A vítima, ela entregou o cartão, não a vantagem. E foi retirada de sua conta, cuja agência era a cidade de São Gonçalo. Beleza? Segundo momento, aquisição de mercadorias. Estelionato na modalidade fraude eletrônica, 171, parágrafo 2º, com aumento do parágrafo 4º. A consumação da obtenção da vantagem indevida, entrega da mercadoria foi a residência da autora na cidade de Maricá. Espero que tenhamos compreendido. Mais uma questão um pouco mais complexa, cheia de detalhes, mas extremamente relevante para o estudo de vocês.
Fechou? Vamos para mais uma questão para a gente poder estudar, né, gente? Vamos lá, estudar é maravilhoso. Braulio, policial civil de férias, essa informação é importante, de férias, estava na DP em que trabalhava esperando um inspetor de polícia amigo, com o qual havia combinado de almoçar. Nesse momento, chegou ao local Patrícia, mãe de Gabriel, que fora preso o Gabriel, portanto foi preso em flagrante por crime de furto no dia anterior. Patrícia se dirigiu a Braulio e disse que estava ali para pagar a fiança do filho. Braulio, a fim de agilizar o procedimento e sair logo para o almoço, acessou o sistema informatizado e verificou que Gabriel fora autuado por furto qualificado. Se é furto qualificado, gente, a pena é maior. Se a pena é maior do que 4 anos, o que vai acontecer? O delegado não pode arbitrar fiança. Por consequência, é suscetível de fiança por parte do delegado. Isso que fala a questão. Encontrava-se mencionada a decisão do próprio delegado. O delegado falou, olha, realmente, não cabe fiança, etc. Ainda assim, Braulio disse que a fiança foi fixada no valor de um salário mínimo. Braulio, mesmo sabendo que não cabia fiança, manteve a Patrícia, mãe do Gabriel, em erro. Por quê? Porque disse que a fiança foi fixada no valor de um salário mínimo, mesmo sabendo que não era. E recolheu para si a quantia entregue por Patrícia. Nessa situação hipotética, Braulio cometeu o crime de, saiu palavras alternativas aqui, mas saiu a mais, apropriação indébita, apropriação de coisa havida por erro. Gente, só pensando aqui, apropriação indébita, ele tinha posse desse valor? Não. Não tinha, não. Pertencia à administração? Não. Estava na posse da guarda da administração? Também não. Apropriação de coisa havida por erro, será que ele apropriou-se de algo que chegou a ele, a vida por erro, a pessoa entregou para ele, está errado, e ele teve alguma conduta para que essa pessoa entregasse esse valor para ele? Ele teve. Por mais que a pessoa estivesse inicialmente em erro, o que ele fez? Ele manteve a pessoa em erro e participou desse crime. Portanto, não poderia ser apropriação à vida por erro. Agora, será que seria peculato por erro de outro? Novamente, gente. Novamente, ele teve uma participação efetiva. Então, não poderia falar que foi um peculato por erro de outro, porque quando eu falo tanto da apropriação de coisa havida por erro, quanto o peculato havido por erro, a pessoa que errou, ela não pode ter sido induzida ou mantida em erro por outrem. O outro manteve ela em erro participando do erro dela. Falando, não, tá tranquilo, pode pagar aqui que é nosso, manda ver. É diferente de chegar uma caixa e falar assim, essa caixa é para administração. Aí chegou num setor diferente daquele que deveria ir. Uma encomenda X. Aí sim, se esse sujeito pegar e ficar com essa caixa, que não seria do seu setor, ele poderia incorrer, eventualmente, uma apropriação à vida por erro, ou se for da administração pública, um peculato por erro. Mas não é o caso. E não é o caso também de peculato, aqui embaixo, do 312. Ele não obteve para si ou para outro, nem desviou alguma coisa que estava ali pertencendo à administração. O que ele fez foi induzir essa pessoa, manter essa pessoa em erro. Portanto, gente, o crime é de estelionato. Nós vamos destrinchar essa questão. Como é que nós vamos destrinchar essa questão? Vamos lá. Como a gente gosta de fazer. Gente, a vítima foi mantida ou induzida a erro pelo agente. Entenda até muito mais, que ela foi mantida em erro pelo agente. Por essa razão e com a participação dele. Olha para você ver essa frase. Ainda assim, Braulio disse que a fiança foi fixada no valor de um salário mínimo e recolheu para si a quantia entregue para Patrícia. Por Patrícia. Vamos lembrar que no Código Penal, quando a gente fala de crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, a apropriação indébita, artigo 68, fala apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou detenção. Agora, quando a gente vai para o 69, vai falar, olha, apropriar-se alguém de coisa vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força natureza. Veio por erro? Sim, mas um erro que o próprio autor do crime, ele provocou, ele manteve pelo menos ali. Não pode não ter provocado, que fica um pouco dúbio ali se provocou, se induziu e tal, mas manteve ou induziu, vai entrar aqui, não no erro desse aqui, mas sim no estelionato. E vou provar por quê, olha só. Quando a gente vai chegar no estelionato na próxima, mediante erro, olha,
Apropriar-se, peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Não foi um simples erro. Mais uma vez retomo. Por isso que a gente vai no 171. Obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Já o peculato, que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-la em proveito próprio ou alheio. Então entenderam que quando a gente vier a falar que o sujeito induziu ou manteve alguém em erro, nessa circunstância, mesmo que ele seja considerado ali na questão um funcionário, e aí vem a questão, poxa, será que o fato dele estar de férias ele seria um funcionário? Gente, se ele agiu no exercício da função, ele pode ser considerado, sim, o exercício da função em razão dela, um funcionário público no exercício da função, atuando no exercício da função em razão dela, ainda que seja de férias. Mas a questão avança acima disso. Sequer podemos falar de um crime contra a administração pública. No caso em questão aqui, nós não estamos falando de um crime contra a administração pública, e sim um crime contra o patrimônio, precisamente o crime de estelionato. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão, para que a gente possa avançar em nossa maratona. O que vem nos dizer a questão de número 4? Ao analisar sob o prisma jurídico-penal um abortamento, usou o termo corretíssimo. Abortamento é o ato pelo qual o sujeito, a mulher vai lá e expele aquele produto da concepção. Como a gente tem costume de falar de aborto, o aborto é o produto em si, é o feto. O abortamento é o ato. Portanto, usou muito corretamente aqui essa questão Sebrasp 2022. O delegado de polícia deverá verificar a interrupção da gravidez nas circunstâncias em que ocorreu, era permitida. Vamos lá, deverá verificar se a interrupção da gravidez nas circunstâncias em que ocorreu era permitida. Acerca do abortamento permitido, assinale a opção correta. Agora vem jurisprudência. Fala assim, ó. Conforme entendimento majoritário do STF, o abortamento de feto anencefálico é possível? É possível. Haja vista que a tese de que a gestante que opta pela interrupção da gravidez atua em estado de necessidade. Não é essa tese que foi utilizada, não. Tá? Na verdade, ela opta pela interrupção da gravidez, valendo-se, inclusive... Olha, se você for avaliar muito bem, quando se faz o abortamento do anencefálico, poderia falar assim, isso seria um aborto eugênico, eugenésico. Mas o que entendeu o STF é que, para a dignidade da própria pessoa humana, ela, por mais que não tivesse correndo risco nenhum de morrer, ela teria que carregar aquela gravidez até o final, sabendo que o filho iria morrer. Então, será que faria sentido? Foi essa reflexão do STF. Então, o argumento não foi estado de necessidade. Mas sim, o STF entende que o aborto de feto anencefálico é permitido. É uma hipótese permitida. Mas não pelo estado de necessidade. Letra B. Deve-se ser responsabilizado por aborto culposo. Aborto culposo? Onde que tem aborto culposo, gente? No Código Penal? Tem não, né? Que por erro vencível diagnostique uma gravidez com sério risco para a vida da gestante e realize a intervenção abortiva por equívoco. Já no início já matou a questão como errada. Letra C. Consoante o STJ, olha para você ver, mexendo com jurisprudência de todos os lados, hein? A síndrome de Borstalk autoriza a intervenção abortiva. Só lembrando, a síndrome de Borstalk, gente, é uma síndrome que não tem uma relação direta com o feto anencefálico, porque a criança pode ter cérebro e tudo mais, só que por um defeito congênito, principalmente em relação ao cordão umbilical, a criança não consegue fazer aquela conexão com a mãe pelo cordão, então acaba fazendo pela parede do útero. Portanto, ela nasce praticamente com os órgãos todos abertos. E aí ela não teria condição, ela fica dentro do próprio útero com os órgãos abertos. Então, essa síndrome,
começou-se a cogitar, poxa, será que é possível de fazer o aborto porque essa criança vai morrer e não justificaria a manutenção desta gravidez? Mas vamos avançar na questão. Porque, embora exista uma mínima chance de salvar o feto e garantir o nascimento com vida, determina a morte da gestante durante o parto, cuidando-se de abortamento terapêutico. Não, gente, não seria abortamento terapêutico, porque não necessariamente determina a morte da mãe. É muito mais normal a morte da criança, que não sobrevive, ou se sobrevive por muito pouco tempo. E aí a situação não seria terapêutica, seria também com base na dignidade da pessoa humana. Tá? Tirando isso aqui. Não só a dignidade da pessoa humana, a própria mulher, a sanidade dessa própria mulher, porque as pessoas só pensam na questão física, mas tem a questão psicológica envolvida também. Mas vamos lá, letra D. Em discussão acerca da possibilidade do aborto no primeiro trimestre da gravidez, o ministro da STF proferiu voto defendendo a inexistência de aborto criminoso nesse período. O Luiz Barroso, né? Invocando, para tanto, entre os argumentos, o critério da proporcionalidade está aqui nessa questão. Puxa vida, uma questão que cobrou um julgado, né, do STF, um famosíssimo esse julgado, mas foi um julgado, inicialmente pelo Marco Aurélio Mello, e depois o relator para o acórdão foi o Barroso. Então, a letra D que a gente tem que marcar. Letra E, no aborto sentimental ou humanitário, dado que a ocorrência de estupro nem sempre será verificável de plano, exige-se ordem judicial, sem a qual a intervenção será criminosa. Gente, não. Quando há uma ocorrência de estupro, não se exige a ordem judicial. Tá bom? Não se exige. Polêmica, mas não existe. Não existe de jeito nenhum. Então, é a letra D que a gente tem que marcar. E vamos lá para algumas pontuações nessa questão. Lembrando que não tem aborto culposo, tá, gente? As espécies de aborto permitidas, mas antes, espera aí, tem uma situação que eu queria falar antes aqui. Isso. Gente, está aqui aborto, mas qual que é o termo correto da questão? Abortamento. Muitos lugares vão falar aborto, tá? Raramente vai ter uma questão para falar direitinho o termo técnico que é abortamento. Deixa eu voltar com a minha imagem aqui. Abortamento. Mas vamos lá. Principais espécies de aborto. Para vocês aí que estiverem estudando também medicina legal, mas veja que para a questão teve que saber um pouco do que seria o aborto. Mas isso aqui cai muito em medicina legal. Espécie de aborto, nós temos o terapêutico necessário, que ocorre quando a vida da gestante está em risco. Nós temos o aborto sentimental, humanitário, piedoso ou moral, no caso de estupro, não exige decisão judicial. Aborto eugênico ou eugenésico seria o aborto realizado nos casos de fetos defeituosos. E alguma parte fala que existe também o aborto social, que é o aborto feito por falta de recursos financeiros. Só vamos lembrar que no Brasil, o aborto terapêutico ou necessário é uma modalidade aceita, que ocorre quando a gestante está em risco. E nós temos também o aborto sentimental, humanitário, piedoso ou moral, no caso de estupro. Tá certo? Crime de aborto. Nós temos os crimes de aborto, que é aquele provocado pela gestante ou com seu consentimento. E nós temos o crime de aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante, 125, ou sem o consentimento da gestante, artigo 126 do Código Penal. E a gente avança. Quais são as espécies de aborto que são permitidas no direito brasileiro? Não se pune o aborto quando praticado, portanto, que é o aborto necessário ou terapêutico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. O aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Tá? Esse aqui é o aborto piedoso, o aborto moral. Então, vocês têm que lembrar que essas são as duas únicas possibilidades. Mas nós temos também a possibilidade de aborto ou abortamento do feto, no caso de gestação de feto anencefalo, temos sim. Isso foi julgado em uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, número 54, do ano de 2012. Passa para cá a minha imagem, facilitar a leitura. O que nos diz aqui? Essa decisão aqui foi de 2012 aqui embaixo. Então, permitido para feto anencefalo, tá bom? Agora, nós vamos lembrar que, de acordo com o informativo 849,
de 2016, nós temos a alternativa aqui, que foi um julgado da primeira turma com o ministro Roberto Barroso, em que falaram que a interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação também não seria crime. Mas vamos lembrar que isso foi um caso de um HC, não foi decisão do plenário. O plenário do STF é composto pela primeira e segunda turma e o presidente. Então não foi uma decisão de plenário, foi uma decisão em um HC, tá? Cuidado com isso. Vamos só lembrar que, sabe aquela situação que falou do médico lá atrás? Ah, o médico responderia para aborto culposo? Vamos lembrar que do parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, que fala assim, ó, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, ou seja, eu só posso falar de algo que é culposo se está previsto lá na lei. É culposo, se não está escrito como culposo ou algo que o valha, não vai ser considerado uma modalidade culposa de crime. Fechou? Síndrome de Boris-Towke é uma anomalia do feto que torna incompatível com a vida extrauterina. Tá? Então, existem algumas decisões ainda isoladas permitindo o aborto desde que seja o desejo da gestante. Fechou? Vamos para mais uma questão, gente? Espero que vocês estejam curtindo aí o direito penal, que é maravilhoso, diga-se de passagem. Melhor matéria do mundo. Questão aqui, vamos falar também de uma questão Sebrasp, que nos diz o seguinte, Atanagildo, que nome também, pelo amor de Deus, ofereceu ação indenizatória contra a empresa concessionária de energia elétrica, ação indenizatória, ação civil, sustentando em sua petição inicial a interrupção do fornecimento de eletricidade por diversos dias consecutivos. A fim de não realizar o pagamento das custas processuais, Atanagildo se declarou o quê? Hipossuficiente. Contudo, logo restou demonstrado que pela empresa que Atanagildo não era hipossuficiente, bem como que, embora realmente o fornecimento de energia tenha sido interrompido na região por problemas técnicos, a suposta casa de Atanagildo não passava de um terreno no qual não havia construções, nem sequer um medidor de consumo de energia. Mentiroso ele. Assim, o magistrado encaminhou cópias do documento à delegacia de polícia da área, a fim de apurar a existência de crimes. Gente, ele praticou crimes aqui? Será? Será que ele praticou tentativa de estelionato e uso de documento falso? Será que ele praticou crime de estelionato e falsidade ideológica? Será que ele praticou tentativa de estelionato? Será que ele praticou falsidade ideológica? Gente, ele não praticou. A conta dele é atípica. Não acredito. Peraí. O cara vai lá. Ele se declara hipossuficiente, não é, ficou comprovado. Seria pelo menos um uso de documento falso, uma falsidade ideológica, pelo menos ali, se for o caso. Agora não. Vamos ver como é que funciona a questão? Realmente a letra A. Ela vai nos dizer o seguinte, passar a minha imagem para cima. Gente, crime de falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular, declaração pública ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Parece, não é? O uso de documento falso está lá no 304 do Código Penal. Gente, olha o que o STJ nos diz. A mera declaração do estado de pobreza para fim de obtenção de benefício de justiça gratuita não é considerado o tipo penal do artigo 299. Trata de documento de presunção relativa que comporta prova em contrário, por isso não se amolda ao tipo do 214. E o STF? Há julgados que entendem não haver falsidade ideológica a inserção de dados inverídicos em petição inicial, vez que trata de simples alegações posteriormente debatidas em juízo. Então, o que nós chegamos a alguma conclusão? Sabe quando a gente fala do crime de estelionato? Pois é, será que a gente teria a possibilidade de ter um estelionato judicial? É o caso parecido, não é? Só que hoje,
O STJ mesmo, e tendenciado também hoje pelo STF, o uso de processos para oferir lucros e vantagens indevidas mediante fraude, ardil, engodo, o agente sabe da inidoneidade da demanda, o STJ entendeu que, em razão da inafastabilidade da jurisdição, aquilo ali vai ser discutido ainda em contraditório e ampla defesa, então não teria o crime de estelionato judicial a conduta do sujeito. Gente, já divirto aqui, é uma questão polêmica. Há quem entenda que sim, que teria o estelionato aqui, mas a banca foi nesse sentido, entendendo que não. Foi no sentido também de jurisprudência que tem no STJ. Para concurseiro, ele não tem que discutir, ele tem que entender, ele tem que aplicar. Depois, se ele quiser discutir, passa um concurso, discute o tanto que quiser. Por enquanto, a gente tem que ser doutrinado. É assim que a gente passa no concurso. Vamos lá. Lembramos que a tentativa disse que o crime atentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, não foi crime consumado, não foi crime tentado, foi um fato, portanto, atípico. Fechamos? Vamos para a nossa última questão de hoje, porque senão eu vou estourar meu tempo. Questão de hoje, última aqui, vai falar o seguinte. Questão de número 6, Sebrasp. Vai falar 2022, viu? De novo. Questão de muita informação essa também, mas é muito interessante. Por isso que eu falo, tem que fazer muita questão. Gente. Fazendo muita questão, vocês vão estar sempre mais preparados com essa rocha para que vocês possam romper com a banca. Ah, não concordo com o posicionamento da banca. Muitas questões eu também não concordo. Mas eu preciso entender, até mesmo como a banca ela enxerga esse assunto, como ela trabalha com a jurisprudência desse assunto, porque a minha importância é passar, não discutir. Depois a gente discute. Agora a gente pode bater de frente. Mas agora que eu falo que a gente já está passado o concurso, que é o nosso caso lá de cá. Agora, para quem está treinando e quem está querendo passar, faça como a gente fez. Não discutir. Aprendi da forma que tinha que aprender. Beleza? Avancemos aqui. Cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética a ser julgada com base nas incriminações contidas nos artigos 14 e 16 caput, parágrafos 1º e 2º da 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Vamos assinalar a opção cuja situação hipotética contempla uma conduta que, formal e materialmente, encontra adequação típica em um dos mencionados dispositivos. Vamos lá. Gente, comecemos. Letra A. Vamos ver se é crime, vamos ver se está dentro do 14 ou 16. Sem contar com expressa autorização do secretário de Estado responsável pela administração penitenciária, Paulo César, policial penal, já vamos lembrar que policial penal é nomenclatura nova, veio com a emenda constitucional número 104, alterou ali, acrescentou dispositivo no artigo 144 da Constituição Federal, né? Agora nós temos a previsão expressa do policial penal. Esse policial do Estado do Rio de Janeiro não tinha autorização do secretário de Estado, ele porta em via pública junto à cintura uma pistola calibre 380 municiada, devidamente registrada em seu nome. Gente, esse policial penal, ele precisa de autorização do secretário de Estado responsável pela administração penitenciária para ele portar uma arma de fogo? Não. Então não seria essa questão. Não precisa. Tá? Tem que cumprir os requisitos da lei, do Estatuto do Desarmamento, mas não autorização do secretário. Letra B. Guarda municipal de um município mineiro com 4.000 habitantes. Quem já está sacando um pouco da jurisprudência aí, já vai ver assim, vai falar, pô, vai ser aquela polêmica se município com menos de 50.000 habitantes, se ele pode usar arma de fogo, se pode só em serviço, se pode fora de serviço, entre 50 e 500 mil se pode dentro de serviço, fora de serviço. Pô, essa polêmica ela foi por terra, porque foi declarada inconstitucionalidade de alguns dispositivos do Estatuto do Desarmamento. Mas aqui, esse guarda municipal, Leonardo, ele é autorizado pelo poder público local e satisfeitas as disposições regulamentares, ele porta em serviço uma arma calibre 38 de propriedade do município. Ao ser escalado para um curso de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro, beleza? No Rio de Janeiro, ele leva a arma municiada no porta-luva do seu carro. Espera aí.
Será que esse sujeito vai praticar um crime? A partir do momento. Primeiro vamos lembrar o seguinte: o guarda municipal ele pode ter porte de arma de fogo? Sim. Tem que satisfazer disposições do regulamento, da lei? Sim, também. Mas o porte de arma de fogo dele está distrito ao Estado? Essa questão foi um pouco incompleta. Deveria falar onde que ele estava, inicialmente, qual era o Estado que ele estava. Por quê? Porque o porte de arma de fogo do guarda municipal é distrito ao Estado. Quem fala isso, não só a lei, por exclusão, mas também o regulamento. Então, quando ele leva a arma de fogo, subentende-se aqui para o Rio de Janeiro, a questão está um pouco falha, mas é bom para treinar, ele sim, ele comete esse tipo de crime, tá? Então, aqui seria a questão que a gente deveria marcar. Vou destrinchar ainda a questão para vocês. Letra C. Gustavo, policial civil aposentado, com teste de aptidão psicológica em dia, teste de 10 em 10 anos, contratado para trabalhar em uma segurança privada, mantém consigo de forma velada uma arma de fogo de uso permitido, municiada e registrada em seu nome. Comete crime isso, gente? Não. Pode portar a arma de fogo dele. Autorizado, inclusive. Letra D. Bernardo compra regularmente uma pistola calibre .40 e, por razões estéticas, desejando ostentar sua capacidade patrimonial, banha sua arma em ouro, o que modifica as características físicas. Alterou o funcionamento? Não. Alterou o calibre? Não. Ainda fala, mas não prejudica os caracteres alfanuméricos de identificação. Cometeu crime? Também não. Ah, pode banhar minha arma a ouro? Pode. Pode. Vitor possui em sua casa uma prensa para recarga de munições recém-adquirida. Ó, prensa para recarga de munições. Possui prensa para recarga de munições. Essa prensa é um acessório? Não. Ele tem o objetivo de vender as munições recarregadas informalmente. Antes de ele fazer uso do equipamento, a prensa é apreendida durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar. Cometeu crime? Não. Não, não. Gente, vamos lembrar, aqui, ó, por isso que é a letra B, do guarda municipal. Vamos lembrar de algumas coisas e não vamos tratar o direito com emoção. Direito sempre fala. Direito com razão facilita o nosso trabalho. Vamos começar pelo policial penal e depois nós vamos falar de um por um. Gente, o policial penal, ele vê ali agora com o artigo 144, o antigo agente penitenciário, o guarda prisional, né, tal. Hoje nós temos o policial penal, reconhecido pela emenda constitucional número 104 de 2019. Está lá, no inciso 6º, policiais penais federal, polícias penais federal, estaduais e distrital, que é do Distrito Federal. A elas cabe o quê? Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Fala aqui embaixo. Isso é a Constituição Federal. No Estatuto do Desarmamento, quando se fala que é proibido o porte de arma de fogo, artigo 6º, ele fala que vai ter uma ressalva para algumas pessoas que estão em legislação específica, como fala o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, fala o membro da magistratura, mas também outras pessoas, como, por exemplo, fala lá, os integrantes dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do 144 da Constituição Federal, Segurança Pública, e da Força Nacional de Segurança Pública. Gente, mas o policial penal está no 6. Ele não está... Ele aqui só falou até o 5. Mas quando a gente vai... Deixa eu tirar minha imagem aqui. Quando a gente vai no inciso 7 do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, ele fala assim, ó, os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes de escoltas de presos e guardas portuários, poderão ter o quê? Porte de arma de fogo. E aí o parágrafo 1º-B vai falar, os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional, subordinados a mecanismos de fiscalização e controle interno. Falou alguma autorização do secretário aqui, gente? Não. Então, por isso que aquela questão, o sujeito não cometeu crime. Ele não precisa de autorização do secretário. Vamos lá para a observação. Não há previsão de necessidade, portanto, que o secretário de Estado é responsável pela administração penitenciária dê autorização para ele. Agora vamos para a Guarda Municipal. Decisão foi até 2012 essa decisão do ministro Alexandre de Moraes.
Ele decidiu o seguinte, olha, na verdade foi uma decisão colegiada, mas ele foi o relator, e ele falou o seguinte, peraí, pelo artigo 6º, quando fala ali da questão da diferença de uma guarda municipal, se é capital, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, isso não está certo. Todas as guardas municipais teriam direito, desde que respeite o regulamento, respeite a lei, tem o direito de ter o porte de arma de fogo. Tem requisitos? Tem vários requisitos. Mecanismo de correição e etc. Mas é permitido, é permitido. Por isso que ele mandou cortar algumas expressões que estavam na lei. Exemplo. Os integrantes das guardas municipais, falava das capitais do estado, corta isso. Dos municípios, com mais de 500 mil habitantes, não. Nas condições estabelecidas em lei no regulamento. Portanto, os integrantes das guardas municipais, basta falar isso. Não precisa mais diferenciar uma guarda municipal de uma capital, de uma cidade pequena, de uma cidade grande, desde que respeite o restante dos dispositivos. O que nos disse essa ADI 5538? Falou o seguinte, ó, todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma de fogo em serviço ou fora de serviço, independentemente do número de habitantes do município. Essa ação, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 3º do artigo 6º, a fim de invalidar essas expressões das capitais dos estados e a expressão com mais de 500 mil e declarar a inconstitucionalidade do inciso 4º, o desrespeito às normas constitucionais de igualdade de deficiência. No Estatuto dos Armamentos, artigo 6º, ele vai nos falar o seguinte, o parágrafo 1º não inclui a guarda municipal com porte que tem validade no âmbito nacional, inclui outros. O parágrafo 1º fala assim, ó, as pessoas previstas no inciso 1, 2, 3, 5, a guarda municipal não está... 1, 2, 3, 5 e 6 poderão portar arma de fogo, propriedade particular, mesmo fora de serviço. Com validade em âmbito nacional para quem? Por 1, 2, 5 e 6. Não falou 3, não falou 4. O 4 foi declarado inconstitucional e não falou 3. Portanto, não seria com validade em âmbito nacional para a guarda municipal. Aí, quando vem aqui para frente, deixa eu tirar a imagem aqui, a gente vai ver que do decreto 9847 de 2019, fala que a Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio com órgãos da segurança pública dos estados, federal, município, nos termos disposto no parágrafo 3º, artigo 6º, da 10.826 de 2003, observada a supervisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, concederá porte de arma de fogo funcional aos integrantes das guardas municipais com validade para o prazo de 10 anos, contados da data da emissão do porte, nos limites territoriais do Estado, em que exerce a função. Perceberam por que a questão está errada? Difícil a questão. Tinha que saber de outros assuntos, mas é assim que funciona. É jogo, é o treinamento difícil que torna o jogo um pouquinho mais amenizado. O porte de arma para integrantes de forças armadas e servidores de órgãos específicos, quando aposentados ou da reserva remunerada, aqui embaixo. Ó. Viu lá o policial aposentado? Os integrantes de forças armadas, servidores de órgão, instituição de corporação, mencionadas nesses incisos, transferidos para a reserva remunerada ou aposentados, para conservar a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade, deverão submeter-se a cada 10 anos a teste de avaliação psicológica. Ele estava com o teste em dia, ele podia portar aquela arma de fogo dele, mesmo trabalhando como segurança em algum outro lugar. Beleza? Vamos lá olhar para as condutas que são equiparadas a crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, para a gente lembrar do cara que estava com a prensa lá da munição. Fala o seguinte, ó, na mesma pena incorre quem? Esse aqui primeiro, daqui a pouco não vamos falar da prensa. Esse aqui é do sujeito que banhou a arma de ouro. Quando ele banhou a arma de ouro, ele suprimiu, alterou marca, numeração, qualquer sinal de identificação da arma de fogo ou artefato? Não. Não, ele só banhou, tanto que fala, manteve o número da arma e tudo mais. Tá? Beleza. Quando fala que ele modificou as características da arma de fogo? Não. Tornou ela equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito? Não, manteve 1.40. Ou para dificultar qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz? Também não, não falou nada disso da questão. Por isso que ele que banhou a arma de fogo em ouro não cometeu um crime. Beleza? E por fim, vamos para a prensa aqui, que também está no 16, mas em outros incisos. Prensa para recarregar munição. Não há previsão de ser considerada arma de fogo acessório à munição. Alguns tentam dizer que ela seria acessório, mas não está enquadrada na portaria do próprio Exército,
que depois foi convertido em portaria do governo. Só haveria só haveria crime se a conduta se adequasse ao tipo penal do 16 para o número 6. Que é que o 16 para o número 6 está do desarmamento fala, ó, nas mesmas penas incorre quem, ficou repetido aqui, né? Mas quem produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo, tá? Ele produziu, recarregou, reciclou? Não. Ele adulterou? Também não. Ele estava com a prensa? Estava. É arma, munição ou acessório? Não. Deveria até ser, mas não é. Então a gente trabalha só com o que é. Portanto, a alternativa é aquela do guarda municipal. Fechou, pessoal? Desejo a vocês excelentes estudos, que vocês prossigam nessa batalha, como a gente já passou por essa batalha, sabe o quanto que a resiliência vai mandar para que vocês sejam aprovados, mas nós estamos aqui com times voltados a aprimorar o conhecimento de vocês, que certamente, com muita batalha, com muito empenho, o resultado vai vir, tá bom? A gente se encontra na próxima maratona. Um abraço para todo mundo, até mais, gente. Tchau.